Olá, amigos e amigas, tudo de bom para vocês? Nesta videoaula, nós vamos falar sobre o movimento dos peões, completando ou uma complementando o nosso texto que já publicamos sobre o movimento dos peões, onde tentamos passar e explicar para os iniciantes, para aqueles que ainda não conhecem o xadrez, como é que se processa o movimento dos peões. Muito bem. Os peões, eles, como dissemos anteriormente, eles ocupam a segunda fileira e a sétima fileira, sendo que os peões brancos são posicionados na segunda e os peões negros na sétima. Então até aí nada demais, bem tranquilo. Mas existe algumas especificidades com os peões. Primeiro, eles podem mover até 2 casas à frente em seu movimento inicial. Isso é uma questão interessante, porque quando eu comecei a aprender o xadrez, como eu comecei sozinho, através de leitura de livros, eu pensava que era só o primeiro peão que podia fazer esse movimento. Aí, na medida que eu fui compreendendo, que eu fui entendendo, aí eu vinha ficar sabendo que, na verdade, são todos os peões em seu primeiro movimento, ou seja, no seu movimento inicial. Qualquer um deles pode mover até 2 casas. Agora, é obrigatório que eles movam até 2 casas? Não, não é obrigatório. Eles podem mover até 2 casas. Então, eles podem também mover uma casa apenas. E o que vale para os peões brancos é equivalente também para os peões negros. Ok? Então, nesta configuração aqui do tabuleiro, nós só temos os reis e os peões, porque o objetivo aqui é estudar o movimento dos peões. Tá certo? Muito bem. Voltando aqui então. E quais os peões mais ideais para se mover no início? Bem, para quem está aprendendo, é melhor eles optarem pelo movimento dos peões da coluna E e da coluna D. No máximo, coluna C. Porque esses outros peões aqui vai trazer algumas dificuldades para quem é iniciante. Se a pessoa iniciar, por exemplo, movendo o peão da coluna F, essa aqui é chamada abertura do rei. Essa abertura. Ele está abrindo a defesa do rei para um ataque. A dama fica posicionada aqui, pode mover-se rapidamente para cá e atacar o rei aqui. Então, assim, é uma defesa, é uma abertura muito delicada, que se você não tiver conhecimentos mais sólidos e mais profundos, vai te trazer algumas complicações. Não que não seja possível essa abertura, ela é possível, mas não é uma abertura fácil de ser jogada. Geralmente, os grandes mestres da atualidade evitam de fazer esse tipo de jogada. E outra coisa, lá na frente nós vamos aprender sobre o rock. No caso da pessoa fizer o rock também, trazendo a torre para cá, ele, na verdade, o rock deu, vamos fazer o desenho correto aqui, né? O rei vem para a casa G1 e a torre vai para a casa
F1. Esta é a posição depois do finalizado o rock. Mas mesmo assim, com o G aqui na casa G1, veja bem, a coluna, a diagonal aqui, está aberta para que o rei receba um ataque. Então essa abertura, como nós estamos dizendo, ela é bem complicadinha para as brancas. Não é conveniente para que quem é principiante, quem está aprendendo, iniciar por esse tipo de abertura. Como nós estamos falando, esses peões aqui, para quem é iniciante, é preferível não usá-los em aberturas no início e ficar com esses 3 peões aqui da coluna C, D e E. Existem várias razões, mas aqui agora nós não estamos falando da abertura, de abertura ou das aberturas. Então, não vamos estender muito, senão o vídeo fica muito longo. Pretendemos fazer um vídeo bem curto sobre isso. Bem, então, no seu primeiro movimento, ele pode mover até duas casas à frente. Da mesma forma, os peões negros também podem fazer isto. Mover até 2 casas à frente. Após isto, eles só vão poder mover uma casa por vez. E, por exemplo, se no primeiro movimento eu movi uma casa e o negro também, a partir daí vai só poder mover uma casa por vez. Então você perdeu a oportunidade de mover as 2 casas e se você perdeu, você não vai poder mais utilizar dessa regra para poder mover. Aí a partir daqui é uma casa por vez e até chegar ao final lá. Chegar na 8ª fila, onde vem uma segunda especificidade do peão, que eles podem se promover para qualquer peça superior a ele, com exceção do rei, obviamente. O rei só pode ter um monarca no tabuleiro, de cada lado. Não pode haver mais de 2 monarcas. E essa outra questão também é que quando o peão ele encontra uma outra peça qualquer à sua frente, pode inclusive ser suas próprias peças ou peças do adversário, ele fica bloqueado. Ele não pode mais continuar se movendo. Ele só pode mover para casas livres, ou seja, casa que não tem nenhuma peça. E ele também não pode capturar a peça que está à sua frente, por isso que ele fica bloqueado. Outra especificidade do peão é que ele só pode capturar peças que estejam à sua diagonal à frente, imediatamente à frente. Então, no caso, o peão pode capturar alguma peça que estiver aqui ou alguma peça que estiver aqui. Não importa qual seja a peça. Qualquer peça que estiver nessas casas adjacentes a ele, sendo em diagonal, ou em diagonal, qualquer uma das diagonal, ele poderá capturar. Se por acaso for o rei que estiver aqui, o rei entrará em xeque. E esses são os 3 detalhes específicos, e com isso você já saberia aí mover o peão. Só falta mesmo nós vermos a questão da promoção. Então vamos começar a fazer alguns jogados aqui ao acaso, tá? Sem nenhuma ordem específica, só no sentido de a gente realmente aprender, ok? Então aqui está em diagonal. Vamos
capturar. Esse aqui também pode capturar aqui. Lembrando um detalhe, gente, que as capturas no xadrez não são obrigatórias. Aliás, muitas coisas no xadrez não são obrigatórias, com exceção quando não há outra solução ou outra forma de resolver aquela situação. Exatamente, o checkmate se enquadra dentro desse quesito. O que é o checkmate? É quando o rei não consegue resolver a situação em que eles se encontram. Eles estão em determinada situação que eles não conseguem sair do cheque, eles não conseguem resolver aquele cheque. Aí é mate. Ou seja, o rei está capturado, o rei está preso. E quem capturar o rei primeiro, prender o rei primeiro, é o vencedor da partida. Ok? Então, assim, quando a posição não for de zug-zwang ou não for jogadas únicas, não é obrigatório, porque tem situações que são obrigatórias, não há como, por exemplo, situações de zug-zwang. Ou seja, a peça tem que fazer aquele movimento que não tem outro movimento a ser feito. Aí ele é obrigado a fazer aquele movimento. Está certo? Então vamos mover aqui. Digamos que o preto move aqui, só configurando o fato de que as capturas não são obrigatórias, certo? Aí o branco move para F4, aí o negro captura em F4, o branco move em B6, o negro responde com B5 e o branco responde com A4. E o negro vem para B4 e o branco captura. O negro move para A6, o branco move para A5, o negro move para G5, aí começa a ocorrer uma alavanche de peões tentando buscar a promoção. Quem chegar à primeira promoção vai ganhar a partida, que vai coroado em dama. E o branco aqui move para B5. O negro que não tem muitas opções, né? Porque se não mover vai facilitar o avanço do branco. Então ele captura. O branco avança. O negro avança para H5. O branco continua. O negro avança. Aqui o branco bloqueia o avanço. O negro joga em F5 e o peão de A é coroado quando atinge a casa A8. Então todos os peões, quando eles atingirem a última fileira, tanto os peões brancos quanto os negros, se os negros atingem a primeira, para os negros, obviamente, a primeira fileira e os brancos a oitava fileira. Então, quando os peões negros atingem a primeira fileira, eles também são coroados. Se por acaso um outro peão atingir a oitava fileira, ele é coroado em outra dama. Ou seja, no tabuleiro pode ter tantas damas quanto você conseguir coroar os seus peões. Agora, você tem obrigatoriamente coroar em dama? Não. Você pode coroar em qualquer peça. Você pode coroar em um cavalo, você pode coroar numa torre, você pode coroar em um bispo, em qualquer peça superior. E o coroamento vai depender da posição. Tem posições que às vezes o coroamento do cavalo, em cavalo é superior ao coroamento de dama, porque se você coroar em dama você não consegue checkmate.
e você coroando em cavalo, você consegue dar o checkmate. Por isso que nem sempre coroamento vai ser em dama. Você escolhe a peça com qual peça você quer que o seu peão seja coroado. Dama, torre, bispo ou cavalo. Qualquer uma destas. Ok? Agora, um outro ponto aqui importante no movimento dos peões é a questão do en passant, ou seja, de passagem, a tomada de passagem. En passant é uma palavra em inglês que significa desculpa, gente, em francês, que significa de passagem. Então vamos montar uma posição aqui só para a gente ver como é que é este movimento. Então, digamos que num certo estágio do jogo, chegando já na terceira parte do jogo, final, nós temos esta posição aí na partida. Aí o negro vai e ele vê essa posição e fala assim, eu vou mover meu peão aqui, peão de B, para a casa B5, porque aí eu vou evitar que o peão da casa de C5 tome meu peão. Então eu vou escapar dessa captura, eu vou salvar o meu peão. Aí ele faz este movimento, mas tá aqui o movimento da branca primeiro. Aí ele faz este movimento, tentando escapar da tomada que esse peão da casa de C5 capture ele. Por isso, para evitar que a pessoa cometa uma fraude ou leve vantagem sobre o adversário, o xadrez ele é muito justo. Então foi criado esse movimento chamado en passant, tomada de passagem. Então aqui eu posso capturar o peão que passou por mim. A mesma coisa ocorre para as negras. Então vamos supor que o branco que pensa, eu vou pegar o meu peão da casa F, vou mover para F4, que vai ser vantajoso para mim por alguma razão. Vou dizer que assim, eu evito que o peão de G4 tome o meu peão. Aí eu faço esse movimento. Movo para F4. Aí, novamente, a tomada em passant, ou a captura em passant, como todas as capturas no xadrez, não é obrigatória. O negro pode ou não fazer essa tomada agora, se ele quiser. Então ele vai olhar a posição, vai analisar a posição, chegar à conclusão de que não é vantajoso, o jogo prossegue. Então se agora ele fizer qualquer outro movimento, vamos dizer que ele moveu o peão de F6 para F5. Então se ele fizer esse movimento agora, na próxima jogada, vamos dizer que o branco respondeu aqui movendo para B5, na próxima jogada, ele já não pode mais tomar em passant. Ele perdeu a oportunidade. Então ele podia tomar naquela hora. Naquela hora ele poderia. Era a vez dele jogar. Se ele não tomou, a gente não pode tomar para frente. Quer dizer, não é uma coisa que fica ali, um direito que fica ali pendurado para ele usar em qualquer momento. Não. É na sua jogada. Se ele tomou, ok. Não tomou, perdeu. Ok? Então vamos voltar aqui. Nesse momento agora, que é a vez dele jogar, ele pode capturar o peão da casa de F, da coluna de F, em passagem, em passant. Então ele capturou. O branco responde e captura. Entenderam? Então vamos voltar na posição original. Temos aí a posição original. Então vamos estudar a questão sobre um outro aspecto, que é o seguinte. Para que eu possa tomar em passant,
ok? Para que eu possa tomar em passant, os meus peões, os peões brancos, desculpem, né, os peões brancos, eles têm que estar na quinta fileira. E os peões negros têm que estar na quarta fileira. Ok? Então, se algum peão branco estiver na quinta fileira e o peão negro estiver na quarta fileira, ele está com uma predisposição do direito ao en passant. Por que predisposição? Porque se o branco ou o negro, tanto faz, tentar passar por esse peão branco que está na quinta, passar por ele, ele pode fazer tomar en passant. Da mesma forma para os peões negros, desde que eles estejam na quarta fileira. Ok? Porque quando o peão negro, então, estiver na quarta fileira, o branco tem que lembrar que ele pode até tentar aqui mover para cá, não tem problema. Eu posso mover para cá, para casa F4 na posição aí? Posso. Eu posso mover sem problemas. Sem problemas, eu posso fazer esse movimento. E vou deixar para o negro a decisão de tomar ou não en passant. Cabe ao negro analisar e ver se é vantagem. Da mesma forma também, quando eu fizer esse movimento para cá, resolver fazer esse movimento, eu já tenho que estar ciente e consciente de que o negro pode fazer essa captura. Então, se eu chegar à conclusão na minha análise de que é vantajoso para mim o negro tomar en passant, fazer essa tomada, aí eu faço o lance. Se não, deixo para lá. Ok? A mesma coisa também é equivalente para as peças negras e para o branco, desde que o branco esteja na quinta fileira. Se o negro resolver mover para cá, ele tem que estar ciente de que o branco pode fazer a captura en passant. Aí cabe ao jogador fazer a análise da posição e definir se é vantagem ou não fazer esse movimento e se para ele é vantajoso, se tem compensação, uma vez que o branco venha a fazer a tomada en passant. Ok? Então, gente, é isso. Sobre os peões, tudo que posso falar de imediato sobre o movimento dos peões está aí neste vídeo. Espero que o vídeo tenha sido útil e auxilie vocês a entender o movimento dos peões. Então, a partir de agora, sobre os peões, vocês não têm mais dúvidas. Podem já ir jogando com os peões. Obviamente que tem outras questões relativas aos peões, que é a estrutura de peões colgados, né, quando um está do lado do outro, peões colgantes, né, peões isolados, e tem uma série de coisas relativas a peões, mas não dá para falar em tudo em um vídeo só. Existem livros escritos só tratando do movimento não só movimento, né, das questões envolvidas relativas aos peões. Tem um excelente chamado Peões Mágicos, que vai tratar aí das estruturas, da importância do peão no jogo de xadrez. É uma peça que a gente pensa que não tem nenhum valor, que o valor dele é muito pequenininho, mas ele é sumamente importante. Inclusive nos finais, onde ele vai poder ganhar até o status de rainha ou de dama. Ok? Abraços para todos e espero que vocês venham a gostar aí deste vídeo ensinando os movimentos peões. Abraços e tchau.